Segundo jornalista, Flamengo encaminha contratação de jogador. Sampaoli insatisfeito no Flamengo com jogadores, com certas situações. Vamos bater um papo aí sobre isso. Vamos falar sobre o mercado da bola rubro-negra. O Flamengo precisa contratar de qualquer jeito. Tá uma vergonha o que esse time do Flamengo tá jogando e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, deixa o seu like, eu sei que você tá puto, não queria nem tá vendo esse vídeo, mas é necessário, tá? Gente, é o seguinte, depois desse papelão que o Flamengo protagonizou no Chile, hoje foi dia de folga. Eu não vou criticar aqui a folga dos jogadores, afinal de contas, qualquer trabalhador merece a sua folga e folga é o que não vem tendo nesse time do Flamengo, tá? Então hoje é dia de folga, amanhã é treino na sexta-feira e no sábado é a partida contra a equipe do Cruzeiro. Sinceramente, perspectiva nenhuma para esse jogo contra o Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro, o time do Cruzeiro é um time muito limitado, muito frágil, tecnicamente falando, mas os caras são aguerridos, os caras doam 120% dentro de campo, 200%, e para jogar com um time desse, o Flamengo precisa se doar bastante também, porque senão vai perder, e já faz um tempo que o Flamengo não joga uma partida contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro aí, desde 2019, se eu não me engano, o Flamengo não enfrenta a equipe do Cruzeiro, porque o Cruzeiro amargou a segunda divisão aí por um longo tempo, né? Gente, a campanha do Flamengo desse ano na Copa Libertadores é tão ruim quanto a campanha do Flamengo na temporada da Libertadores do ano de 2014, que era aquele time bem limitado que nós tínhamos, que o Samir protagonizou aquele escorregão numa partida contra o Bolívar na altitude. O Flamengo cai na fase de grupos da Libertadores de 2014 dentro do Maracanã na última rodada contra o Leão do México. Mas aquele time era fraco tecnicamente. Aquele time tinha pouquíssimos valores técnicos. Mas aquele time era aguerrido, aquele time tinha raça, aquele time tinha gana, aquele time tinha vontade, se superou na Copa do Brasil 2013, Hernani Brocador, artilheiro do Brasil naquele ano, Elias comandando todo mundo ali, o Flamengo eliminou o Botafogo do Sidorf em 2013, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense na final, o Atlético foi o terceiro colocado do campeonato, o Flamengo eliminou o Goiás na semifinal daquela Copa do Brasil 2013, o Goiás terminou em sexto daquele campeonato, o Flamengo eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final, que foi o campeão brasileiro daquele ano de 2013, né? O Flamengo perdeu por 2-1 em Belo Horizonte, venceu por 1-0 no Maracanã, se superando, lutando contra, sabe, grandes valores técnicos do Cruzeiro, Dedé, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, e o Flamengo se superava, porque era um time que tinha vontade, diferente desse time de hoje, que é uma preguiça, é uma murrinha dentro do campo, tá? Então, não tem que comparar esse time de hoje com o time de 2013. Era fraco tecnicamente, mas dava tudo dentro do campo. Se esforçava dentro do campo. Diferente desse time de hoje, eu tô puto mesmo e o nível do vídeo vai ser esse aqui mesmo, porque eu tenho que expelir isso, porque senão isso aqui fica guardado aqui dentro e aí fica complicado de gravar o vídeo, tá? Mas vamos lá, gente. Ó, mais um jogo. Resta apenas, como o Davi Luiz jogou a partida de ontem, jogou pelo menos 45 minutos, Davi Luiz está a um jogo da renovação automática de contrato com o Flamengo. Ele que tem vínculo até o final de 2023 e está perto da renovação até o final de 2024. Quero dar meus parabéns ao grande gênio da negociação do Flamengo que fez esse contrato com o Davi Luiz, um jogador quase terminando a carreira. Tu tá aposentando o cara, Pedrão, do jeito que ele tá jogando, meu amigo, e que
a diretoria do Flamengo, em vez de aguardar o final do ano e fazer uma avaliação mais profunda do que foi a temporada dele, não, coloca uma cláusula de renovação automática, um verdadeiro absurdo. Enfim, vamos ver no que vai dar isso aí. Dizem por aí que o Flamengo ainda conseguiria renegociar essa tal cláusula, o que eu acho realmente bem difícil de acontecer, tá? Mas ele deve realmente renovar automaticamente com o Flamengo, porque daqui até o final da temporada tem uns 350 jogos, o futebol brasileiro é uma loucura nesse sentido, e vai ficar fácil para ele renovar automático com o Flamengo. E sabe o que o Vidal fez ontem depois do jogo? Né? Além dele ir para entrevista para os repórteres, com todo respeito, jornalistas chilenos babarem o ovo dele, lá na entrevista. Essa entrevista coletiva de ontem, se você não viu, nem veja. Porque é uma vergonha. É uma vergonha, tá? Ele simplesmente distribuiu camisas do Flamengo para os jogadores do Nublense. Assim, nada contra isso, mas você vê que o cara ele tá totalmente desconectado do jogo, ele tá preocupado em dar a camisa do Flamengo pro pessoal, é clima de festa, sabe? Parece até que foi um jogo festivo, sabe? O Vidal, pô, tô no meu país e coisa e tal, vou jogar aqui esse jogo festivo, sabe? Uma verdadeira vergonha, uma displicência, uma indolência do time do Flamengo, um negócio assim realmente bem complicado. Aí tá aqui. Em entrevista ao La Quarta, jornal chileno, Vidal relatou que não deseja deixar o Flamengo agora. O jogador diz que irá analisar as possibilidades no fim do ano. Que analisar, meu filho? Por mim, você saía do Flamengo agora. Se essa diretoria do Flamengo tivesse culhão, se essa diretoria do Flamengo tivesse pulso firme, você ia embora era agora, no meio do ano. Não paga multa, paga, 20 milhões de multa para demitir técnico, por que não paga os salários até o final do contrato que já está encerrando para demitir jogador também? Para afastar jogador que não agrega mais, para mandar um recado para aqueles que estão na preguiça, ó, se continuar nessa morrinha, nós vamos demitir vocês também, vocês vão ter que caçar outro clube. E não vão ganhar igual vocês ganham aqui no Flamengo. É esse o recado que a diretoria do Flamengo tem que passar. Mas não, o Landim vai lá no programa do Benja, antes da eleição de 2018, fala que no governo dele vai ter cobrança e essas cobranças a gente não vê aparecendo, né? Uma verdadeira de uma vergonha. Vocês terem uma ideia, gente, a equipe do Paulo Souza, o time do, sim, o Paulo Souza, que a gente tanto criticava, foi o primeiro das fases de grupos com 16 pontos, só perdeu 2 pontos, que foi contra o Tajeres de Córdoba, em Córdoba, que era de fato uma partida difícil, apesar de ser um clube modesto. O Tajeres, você vê ali, tinha uma consciência tática dos atletas, ainda teve um gol impedido do Tajeres, mas no ano passado não tinha VAR na fase de grupos, e fizeram 16 pontos num grupo mais difícil do que é o grupo hoje, porque o grupo do Tajeres do Flamengo do ano passado era Tajeres, Universidade Católica e Sport Cristal. Hoje tem Alcas e Nublense, 2 times estreantes na competição. Todo mundo queria enfrentar o Nublense. O Marcos Braz, pós-sorteio em Assunção, falou: nós não podemos reclamar do sorteio, o sorteio foi bom pra gente. Todas as declarações que o Braz dá depois reverte contra ele, é um negócio impressionante. Real Madrid, pode esperar, aí é eliminado na semifinal. Aí o cara fala que o grupo da Libertadores é bom, né? Que não pode reclamar, aí tá quase sendo eliminado no grupo. É uma vergonha. Gente, o Flamengo tem 5 pontos. O Flamengo tem uma vitória na Libertadores que foi dentro de casa contra o fraquíssimo Nublense, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, gente. É inacreditável um troço desse. Ah, vamos lá. Arrascaeta desembarcou no Rio de Janeiro ainda com dores e permanece como dúvida para a partida contra o Cruzeiro no sábado, informa o Pablo Rafael, ele que trabalha para o jornal Gazeta do Urubu e também para o canal Voz do Ninho. Cara, tem que noticiar quando o Arrascaeta jogar. Porque noticiar
Eu não tô criticando o cara não, tá? Eu tô fazendo apenas uma brincadeira aqui. Porque noticiar quando ele não vai jogar já é o normal. O normal é o Arrascaeta não jogar. E o Arrascaeta vai jogar, caramba, todo mundo surpreso. Agora, que ele não vai jogar, isso aí, né? Não é novidade nenhuma mais. O cara não joga a maioria das partidas do Flamengo. É um negócio assim impressionante, tá? E aí, me chega ontem o senhor Felipe Luiz, né? Que já teceu declarações como essas em relação ao antigo técnico do Flamengo, Vitor Pereira. Após o jogo, primeiro vamos contextualizar. O Sampaoli, na entrevista coletiva, falou o seguinte: o time está tendo alguns problemas físicos. Tem relação com fadiga, com queda de rendimento, lesão, é um processo. Ou seja, o Sampaoli falou que a questão do time é física. O Felipe Luiz foi para a zona mista e falou: temos que corrigir esses erros técnicos e táticos, porque não é físico, são erros técnicos e táticos. Erro tático é o quê? Responsabilidade de quem? Do técnico. Ele diz que o problema não é físico. O técnico fala que o problema é físico. Então, assim, claramente você já tem um confronto entre o Felipe Luiz e o Sampaoli. Pedrão, para de criar crise. Eu tô criando crise aonde, gente? Com o Vitor Pereira, o Felipe Luiz falou a mesma coisa. Ah, porque esse esquema do Vitor Pereira é muito complexo. É um esquema difícil, que não sei o quê. Agora, ele quer também bater de frente com o Sampaoli, gente. Não dá isso. O Flamengo hoje, ele vive uma espécie ali de ditadura dos jogadores. O Felipe Luiz, como o problema do Flamengo não é físico, se você jogou 3 partidas no ano, por conta de questões físicas, se o De Arrascaeta não joga, se o Bruno Henrique não joga, se o Ribeiro não joga, como? Me diz. Se o Matheus França não foi pro jogo ontem também, se o Varela voltou agora, ele estava com problema no quadril, se o Pedro estava lesionado e voltou agora, se o Gerson estava lesionado e voltou agora, se o time pressiona 10 minutos e depois já tá todo mundo com a língua para fora, se deu a Arrascaeta quando entra ele não termina o jogo, se o Marinho ficou no Rio de Janeiro com problema físico também. Como é que a questão do time não é física, Felipe Luiz? Como? Olha a quantidade de problemas que a gente tem no Flamengo hoje. Aí você quer falar que o problema é tático? Pedrão, você tá passando pano pro Sampaoli? Não, mas gente, eu já tô cansado de vir aqui e dar pancada em treinador. Toda vez a mesma história. Foi assim com Paulo Souza, foi assim com Domenech, foi assim com Renato Gaúcho, eu não queria, né? Rogério Ceni, foi assim com o Vitor Pereira. E tá sendo assim com o Sampaoli, Pedrão, mas com o Dorival não foi assim. O cara ganhou. Ganhou porque o Dorival é amigão, chegou ali, compôs. Pô, galera, vamos jogar. Ele deu longevidade para esse elenco do Flamengo. O Dorival, ele adiou uma reformulação do time do Flamengo que já deveria ter começado lá atrás com o Paulo Souza. Lembra? Lá atrás era para ter começado essa reformulação. E agora o Flamengo paga esse preço. Paga esse preço. No final com o Dorival, quando ele já tinha ganhado tudo, já estava começando a dar ruim. E ia dar ruim também, porque tem que reformular, gente. Tem jogador do Flamengo, não vou falar quem, mas tá na cara, tem jogador do Flamengo que já tá com o burro na sombra, já ganhamos muito, não sei o quê. E não é o caso do Gabigol. Porque a gente critica o Gabigol, mas ele é o único dentro do campo que corre que nem um maluco. Pedrão, corre errado. Corre errado o quê, rapaz? O cara ajudando na marcação lá em cima. O Pedro ajuda no quê na marcação? Ah, mas ele é atacante, meu amigo. O futebol hoje em dia é moderno, é que nem o basquete. Todo mundo ataca, todo mundo marca. O Abel Ferreira falou isso na coletiva pós-jogo do Cerro Porteño. O meu time tem o mesmo comportamento sem a bola que o time do Guardiola. Todos atacam e todos marcam. E isso não funciona no Flamengo. Segundo gol do Nublense é gol de pelada, rapaz. É gol de pelada. Tem que reformular o time do Flamengo.
Não dá mais. Tem que cobrar do jogador. Você que tá aí me assistindo, meu amigo, cobra do jogador, velho. Eu cobro do Sampaoli também, não passo pano. Ficar botando o Vidal o tempo inteiro no time. Isso é uma vergonha também. Dá uma oportunidade pro garoto, pro Igor Jesus. Agora, não dá também pra passar a mão na cabeça de jogador e ficar cobrando só técnico, gente. Teve protesto, né? Alguns torcedores heróicos foram lá no aeroporto protestar contra o time do Flamengo, contra essa vergonha que o Flamengo protagonizou. Vamos falar sobre negociações agora, gente. O Nicolás de la Cruz desfalcou o River Plate por problemas físicos em 40% dos jogos da temporada, informa Rafael Reis do All Sport. Enfim, vai ser mais um para ficar no DM do Flamengo, mais um para se formar. Tem que avaliar isso também. É bom jogador, quero muito ele, mas tem que investigar essa questão, porque o Flamengo já está com uma série de problemas físicos. Aí vai trazer mais um. Tem que avaliar. Gente, o jornalista Fred Gomes, o Fredão, que está voando aí nas informações do Flamengo, disse que o Flamengo está confiante em grandes nomes na próxima janela de transferências. E disse que o Flamengo, ele durante o podcast Globoesporte.com, que é um podcast que tem no Spotify, tem acho que também no YouTube, ele falou que o Flamengo vai vir forte nessa janela de transferências. Vamos torcer realmente para que isso aconteça. O Fred Gomes aí que está sempre apurando as informações do Flamengo e tem que contratar, e não basta só contratar, tem que mandar a gente embora que já está com burro na sombra, porque tá complicado esse time do Flamengo. E para variar, o Danilo Lavieri traz a informação aqui. A Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, que os clubes estão tentando fundar aí, mas aí tem problema do Landim com a Leila Pereira. Tá aqui, ó. Libra decide retirar privilégio de garantia mínima para Flamengo e Corinthians. Esse é um dos itens que mais incomodava os outros clubes da própria Libra e da Liga Forte do Futebol, que é uma outra liga que estão tentando unir uma só para fazer a liga. A decisão foi tomada em uma reunião realizada na Federação Paulista de Futebol e será oficializada após uma nova reunião marcada para amanhã. Agora, o Estatuto da Libra terá que ter todas as equipes do Brasileirão 2025 terão direito a pelo menos o mesmo valor em receita que já tem na edição 2023 de forma proporcional. Ou seja, Flamengo e Corinthians seguirão arrecadando mais. O que muda é que os dois assumem o risco dos outros, sem o benefício de garantia de continuar com o mesmo valor acumulado e com o prejuízo sendo distribuído aos outros 18 clubes do campeonato. Isso aqui não tem a ver, isso aqui é questão de garantia mínima, tá? Isso aqui não tem a ver com a outra questão que a Leila estava debatendo lá, de mudar a decisão unânime. Isso aí tá garantido ainda pelo Flamengo, tá? Gente, a Rádio Itatiaia trouxe a informação que diz o seguinte: o Flamengo encaminhou o acordo com o Alan e a diretoria do Atlético Mineiro, segundo Jorge Nicola. De acordo com as informações do jornalista, a negociação por Alan deve ficar em 10 milhões de euros, 54 milhões na cotação atual. Vale lembrar que, ainda nessa semana, o volante colocou a casa de 7 milhões e 200 mil reais à venda na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Portanto, ao que tudo indica, Alan está bem próximo de se transferir ao Flamengo, né? O Flamengo precisa realizar contratações, muitas contratações, porque precisa reformular esse time do Flamengo, que está realmente uma verdadeira vergonha, uma verdadeira preguiça dentro do campo. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.